Olá, pessoal, seja bem-vindo em mais um episódio do nosso Pod Coach. Agora é a hora da atitude, Danilo. E hoje, nosso terceiro episódio, olha só, já estamos no terceiro, hein? Vamos falar sobre planejamento de carreira, Danilo. No mundo como a gente vive hoje, Adailton, se você não pensar em carreira, você tá lascado, né não? E a gente tem a grande honra de receber aqui hoje no nosso estúdio do Pod Coach, ninguém mais, ninguém menos que Ícaro Barbosa. Muito bem! Opa, muito obrigado. Obrigado por essa recepção. O Ícaro é um dos nossos professores aqui da Escola de Coaching da Galícia Educação, tá com alguns módulos importantes aí nessa nossa jornada e tá aí construindo junto conosco também o podcast, né? Só para vocês terem uma ideia, o Ícaro é empreendedor, é Master Coach, então é um cara que entende do assunto que a gente aborda também aqui nesse podcast. Ele é professor aqui do MBA da Escola de Gestão da Galícia, ele é bacharel em Administração de Empresas, pós-graduado em Educação pelo Senac, fez várias consultorias, assessoria empresarial, fundador do IVS Desenvolvimento, que é solução em gestão de pessoas, sócio da Reconsult Contabilidade e sócio da Alomorphia Design. É isso? Falei certo? Perfeito. Muito bom. E sem falar que também organizou obras aí, tem alguns capítulos publicados em livros sobre coach, é isso, Ícaro? Também sobre coach. Os 3 primeiros livros foram 3 obras que eu idealizei, quase como uma trilogia, que inicia falando sobre desenvolvimento pessoal, passa por essa questão do desenvolvimento profissional e chega até o tema que é o tema do nosso podcast aqui, que é carreira, né? Chama Sucesso Profissional, nossa última obra. Pô, que legal, que bacana. que legal. Você trouxe algum assinado pra Olha, gente? não trouxe Péssimo livros convidado! assinados. Péssimo convidado! Que isso, mas eu espero no próximo convite, eu vou trazer todos os livros aí, até algum para sorteio, se possível. A gente vai conversar sobre o planejamento de carreira, Ícaro, mas, assim, você, muitos anos como coach, né, como experiência, formação, inclusive fizemos formação juntos, né, e um empresário, né, você toca várias empresas, não apenas uma empresa, mas várias empresas. Como é que essa coisa da formação do coach, a metodologia, contribuiu aí ou não, né, com a sua performance, Bom, eu acho que o coach teve um papel decisivo assim desde o início, né? Inclusive, dentro do nosso tema aqui de planejamento de carreira, eu sempre valorizo muito o papel do coach na criação da minha primeira perspectiva de carreira. Pelo seguinte, né? O coach, principalmente a linha, né, que trabalha com life coaching, também a linha de coach de carreira, é uma metodologia que permite você refletir de forma profunda sobre a sua identidade, né, quem você é, e junto com quem você é, vem com o que você pode fazer aqui que deixa a sua marca, que deixa o seu jeito de ser, a sua forma. Eu faço muito essa comparação que tem a ver com a obra e o autor, né? Em geral, o autor pode ser reconhecido pela sua obra e a obra fala sobre o autor. O nosso trabalho, né? E ele está no trilho de uma carreira, ele fala sobre quem a gente é, fala sobre os nossos gostos, ele fala sobre a nossa visão de mundo e aquilo que a gente quer mudar. Ele é uma plataforma, ou a melhor plataforma para desenvolver os nossos talentos, as nossas competências. Então é difícil você, principalmente, ter uma carreira consistente, uma carreira sólida, uma carreira engajada. A gente está muito na moda o termo engajada, no sentido assim, comprometida, quando aquilo que você faz não representa, não está conectado com quem você é de verdade e com aquilo e com quem você quer se tornar também, né? Sabendo que a gente tem uma visão de presente, mas a gente também tem uma visão de futuro sobre a gente. E o coaching, ele traz essa reflexão profunda, orientada, não só, porque senão vira aquela super reflexão, né? Sim, a gente vira papo de filosofia, mas está mais orientada a um objetivo, orientada a metas, orientada a uma realidade que a gente quer produzir, que a gente quer criar. Então, para mim, foi fundamental.
Quando eu fui escolher a minha carreira, não existia, eu nem tinha possibilidade de pensar em coaching, né? No momento que eu estava decidindo carreira, fazendo minha primeira escolha profissional, eu nem sabia que coaching existia, né? Eu nem sabia que mentoria existia. Então, aí vem um ponto também interessante, que a gente também não consegue desejar aquilo que a gente não conhece. E na linha do tempo, né, você vai descobrindo, ou o mercado também vai abrindo novas possibilidades de você manifestar seus talentos, as suas competências a serviço, né? Para mim isso é importante, porque quando eu penso em planejamento de carreira, é muito importante que a gente entender que isso acontece através do nosso trabalho. Mas o nosso trabalho não é para a gente, o nosso trabalho é sempre para o outro, né? A gente não trabalha para a gente trabalha para o outro, e com o valor que a gente gera para o outro e para a sociedade, a gente é remunerado, então a gente realiza os nossos Mesmo sendo projetos. dono do próprio negócio, né? Mesmo sendo dono... Aliás, principalmente sendo dono do próprio negócio. Se você tiver um negócio, montar um negócio, tiver uma empresa que não trabalhe para o outro, possivelmente, dificilmente você vai ter cliente. Porque a empresa sobrevive, cresce e se desenvolve na medida que ela consegue resolver os problemas do outro, né? Oferecer valor para a sociedade e para as pessoas em específico que ela presta serviço. Ó, não, já trouxe coisa pra caramba aqui, Danilo. Eu sei. Tô me segurando. Eu sei. E é engraçado isso que você está falando. Essa semana nós tivemos aí o feriado, né? Um feriado de finados, independente de religião, feriado nacional e tudo mais, e que remete a essa reflexão, né? O que é que nós vamos deixar quando não estivermos mais nessa realidade, independente de qual seja aí o seu contexto de fé e tudo mais. Já começou profundo, hein, Ícaro? Mas antes da gente continuar esse papo, gostaria só de lembrar que esse podcast é um oferecimento da Galícia Educação, especificamente nossa escola de coach da Galícia Educação, onde nós temos uma formação full coach que tem todas as áreas de atuação. O Ícaro resumiu aqui entre life e carreira, né? Entre vida e carreira, mas nós temos 5 linhas de formação que compõem essa formação full coach. Se você quiser saber mais, link abaixo e você vai ter aí uma formação completa ligada à metodologia do IOC, Instituto de Coach da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard e um MBA reconhecido, né, pelo MEC, fazendo aí a sua trilha de formação. Danilo, jabá já feito, pode se soltar, meu querido, porque eu sei que você tá querendo falar essa questão da carreira. Não, eu tô aqui refletindo, a gente já tratou também tantas vezes desse assunto, né, Adá, e o Ícaro traz agora algumas provocações bem interessantes. Até pouco tempo, eu lembro, bom, meu pai foi assim, né? Até pouco tempo, as pessoas entravam num trabalho e ficavam torcendo para se aposentar na mesma empresa, né? E veja, ainda tem gente, a gente dá aula para pós-graduação, para graduação, que ainda tem essa ideia. Eu preciso entrar numa grande empresa, porque assim lá eu vou ficar em paz, sossegado. Essa ideia desapareceu, né? Aquela ideia que a gente costuma dizer, ideia trifásica, né? A vida trifásica. Eu estudo quando sou jovem, trabalho quando estou na vida adulta e me aposento depois que estou velho. Essas fases da vida desapareceram e hoje, quando a gente fala de carreira, eu não consigo olhar só para a profissão, né? Você falou várias coisas, mas você não entrou. Eu achei que você fosse falar. Porque o que você falou aí, no fundo, é carreira com propósito, Ícaro. Ou não é isso ainda a ideia? É isso. A gente, o que você falou sobre pensar a carreira de uma forma diferente é super atual. E não é só atual para a geração mais jovem, é também uma descoberta para as gerações como a minha, as gerações que já estão à frente. Né? A gente falou hoje sobre pós-carreira, né? Ou pós-mercado de trabalho. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma vida útil de mercado de trabalho, que a gente está lutando ainda, está no começo desse movimento para lutar, para ajudar as pessoas, as empresas, organizações abrirem, né, oportunidade, espaço para quem já atingiu a senioridade, a maturidade e principalmente no momento que a gente vive hoje, como a medicina avançou e uma série, tem muita gente saudável
capaz e muito capaz de produzir, de trabalhar, de gerar valor, Perfeito. que é excluído no mercado de trabalho ali em meados, né, da metade da sua, talvez, vida útil, 50 anos, e que, enfim, a gente tem todo um problema social relacionado a isso. Mas antes de falar de carreira com propósito, que eu também quero fazer algumas ressalvas sobre isso, pensar a carreira, primeiro pensar em que estilo, eu acho, que estilo a gente quer, né? Vamos dizer assim, a gente tem alguns caminhos tradicionais hoje possíveis para você pensar carreira. Você tem uma carreira privada, né? Ou seja, que você entende que seus soft skills, que as suas habilidades, que você quer se dedicar a uma causa que é gerada por outra pessoa dentro de uma empresa com determinada cultura mais parecida com você, mas é uma carreira privada, e você tem mais ou menos um escopo de como essa carreira vai acontecer, né? Você vai entrar lá como estagiário, vai se tornar assistente, vai se tornar analista, ali você vai entender se você vai ser especialista ou se você vai para uma área mais gerencial, e assim por diante, vai cumprindo os requisitos do mercado, dependendo da área de atuação que você está. Esse é o escopo, vamos dizer assim, tradicional. Você também a gente ainda pode pensar carreira no setor público, que tem um outro tipo de escopo, que preza por outros tipos de valores, como segurança, né? Tem estabilidade, tem um pensamento mais linear nesse crescimento, você não tem esses saltos que você pode ter numa carreira privada, numa empresa privada, dependendo da sua entrega. A gente sabe que no setor público, independente do resultado que você produza ou do valor que você gere, você vai se manter no mesmo lugar até o próximo concurso público, né? Então, é uma carreira mais segura, mais estável e que é mais fechadinha e que não... Com uma progressão linear. Com uma progressão com uma mais certa linear. limitação. Você vai entendendo como esse esquema, né, carreira pública vai funcionar, mas ela tende a ser, vamos dizer assim, muito mais linear e com menos risco. A carreira pública você sobe, mas daqui a pouco, enfim, a sua empresa pode ser comprada, o seu negócio pode vir uma pandemia e etc. Essa empresa pode passar por dificuldade, de repente você tem um emprego, de repente você é mandado embora, o mercado muda, o tipo de atividade que você entrega, principalmente se você tiver uma atividade relacionada à tecnologia ou algo que é mais dinâmico, aquele momento passa, enquanto você passa de um momento que você é super valorizado e você vai para um momento que, se você não se atualizar, você vai ficar desvalorizado frente ao mercado de trabalho. Então, você tem mais risco, né? Então, você sobe, você pode subir mais rápido, mas você tem um risco de queda, e você pode subir mais rápido, você tem outro risco de queda. Essa é uma carreira privada, carreira pública. Depois a gente pode pensar na carreira como empreendedorismo, né? O empreendedorismo não era nem tão pensado assim na minha época, né? Sei lá, há 12, 13 anos atrás, quando eu fui fazer a minha escolha profissional, a gente pensava em fazer faculdade para entrar em uma empresa, né? Ou no máximo estudar para o concurso para entrar no concurso. Empreendedorismo não era visto como uma carreira como é hoje. E hoje ela é, né? É uma possibilidade. Tem skills específicos para que você possa empreender, né? Você tem hoje um estudo que não necessariamente é um estudo formal, mas que é necessário para você dar conta da demanda de ter um negócio. Não é tão simples quanto parece, faça um produto e venda. Você vai passar por uma dinâmica que vai de questões jurídicas, burocráticas, de gestão de pessoas, de gestão de produto, gestão da qualidade, gestão de tendências, marketing, branding. Enfim, você tem todo um escopo de trabalho para você poder empreender e posicionar um produto, e mostrar esse produto, e trabalhar a logística desse produto ou serviço até chegar, você gerar match com alguém que tenha um interesse por isso. Então, é um outro tipo de abordagem, de olhar para a carreira mais autônomo, né? Que as pessoas costumam dizer com maior liberdade, mas que tem o seu preço, e a gente tem talvez a carreira de maior alto risco, né? Com certeza é o maior risco. Com certeza, você pensa nas pessoas que, né, enfim, que as revistas, as redes gostam de mostrar que ficaram milionárias, né, ou tiveram uma escalada de carreira através do empreendedorismo, mas dentre esses pontos de sucesso a gente tem milhares de pessoas que passam dificuldade, que têm problemas e que não conseguiram ou têm dificuldade para sobreviver
com o seu negócio. E a gente não pode Você descartar. está falando aqui, eu estou doido para fazer algumas provocações. Você apresentou 3 caminhos, 3 classificações bem interessantes. E aí eu gostaria de chamar a atenção a alguos pontos, Danilo. Você vai fazer a gestão disso, o problema é seu. Eu só Não vou sei pro- porquê, mas tudo bem. Se o chefe sou eu, beleza. Eu só vou provocar aqui. Meu negócio é provocar. Você sabe que eu venho trazer a desordem para você e o Ícaro. Cuidado, hein? Você e o A gente Ícaro. reúne depois do RH. Você e o Ícaro ordenar o negócio. Primeiro ponto que eu queria trazer para trazer a desordem é o aspecto vocacional da carreira. E isso daí pode parecer uma conversa muito profunda, mas não, existe existe um chamado, existe um clamor que se manifesta de alguma forma, insatisfação, existe um vocário, né? Vocacional quer dizer isso, quer dizer chamado, interior, algo que te desperta. E isso é um ponto real, que está associado à segunda desordem que eu vou trazer. Carreira e felicidade. Porque você pode ter alguém que esteja no serviço público, por exemplo, super bem remunerado, super bem estável, mas totalmente infeliz. Isso não é algo exclusivo do serviço público e nem é algo incomum de ser encontrado. E um terceiro elemento, e aí para trazer essa desordem, olha que o negócio... Ô, Fê, controla o tempo aí, hein, Fê? Controla o tempo que Aí você aperta o botão do alçapão para abrir o esse- Adailton, esse- assim, ó. Esse cidadão falando demais. O terceiro elemento, ó, vocação, carreira e felicidade. E aí vem o terceiro elemento, você falou dessa linha que hoje está se consolidando, que como visão de carreira, que é o empreendedorismo. E que, no Brasil, muitas pessoas não escolhem esse caminho, são escolhidos por eles. São obrigadas. São lá, né? obrigadas. E aí você tem o empreendedorismo por necessidade. Você falou essas palavras, o branding, que essas pessoas vão tendo que aprender todas essas coisas que estão em diversos livros que já lemos e vão tendo que aprender na prática. Né? Nós temos autores como Caldeira que apontam 50 milhões de brasileiros que estão, né, nesse alto risco, empreendendo para trazer a sua subsistência naquele dia. Aliás, Provoquei não, demais. não, e eu acho que é bacana você trazer o Caldeira, porque ele já mostra lá no livro dele, né? História da Riqueza do Brasil. Se não me falha a memória, esse é o título do livro. Que isso já faz parte do DNA do brasileiro. O brasileiro já empreende desde a época da colônia, né? E busca a solução e encontrar e oferecer algum produto, algum serviço. Mas essas provocações todas, eu não sei se o Ícaro já vai querer comentar, mas eu queria que também você falasse, olha, eu tenho restrições sobre a carreira com propósito. Isso daí é outra coisa. Você tem que voltar para essa gavetinha Ressalvas, também. ressalvas. Vamos lá, vamos por partes. Bom, Mas tem ou não tem vocação, tem. então? Eu já tive diversas visões, né, na medida que eu fui refletindo até sobre a minha própria carreira, sobre essa questão vocacional, né. Antigamente, a gente tinha, inclusive, aqueles testes vocacionais, né, clássicos, que fala, você tem mais orientação para ser de biológicas. Você é de humanas. Você é de humanas, você é de exatas, e etc. A gente passou por esse momento onde, né, a carreira era mais quadrada, até o nosso próprio papel social, se você pensar, ele era muito mais definido no momento que a gente nascia e hoje ele é muito mais aberto, né? Então, talvez não se trate dessa forma de ver estar errada. Na minha percepção, ela só não é mais adequada às necessidades e às possibilidades que a gente tem hoje para a gente pensar a nossa carreira. Então, esse ponto é importante. Quando a gente pensa em vocação, eu acho interessante quando a gente, a partir da perspectiva que eu me conecto com algo que eu quero produzir ou servir à sociedade. Nesse sentido, eu acho interessante, porque senão fica algo, assim, a minha vocação, eu tenho vocação para ser, sei lá, para ser médico. Não, médico é uma função, né? Não é nem uma carreira, é uma função, é um cargo que você ocupa. Então, dificilmente a pessoa tem vocação para ser médico,
Porque assim chama médico, assim como outras carreiras a gente viu que depois desaparece, né? Então, você não nasce com vocação para ser operador de máquina, né? Para ser médico. Você nasce com um desejo mais próximo de servir a sociedade de determinada forma. E aí você pode refletir nas formas em que você pode gerar aquele impacto, né? Na maneira e naquilo que está mais próximo do seu estilo de vida e das suas expertises. Por exemplo, a docência como vocação. Não, eu tenho vocação para docência, para ensinar, né? Para o ensino. Mas você pode vestir este ensino de diversas formas. Perfeito. Ensinar crianças é uma forma de você ensinar. Na escola. Você usa esse skill. Ensinar adultos é outro tipo é outra história, vamos dizer assim. Ensinar na veste de oferecer treinamentos é um outro skill. Inclusive, é uma forma de ensinar que pode estar conectado ou mais próximo de você conectar com uma carreira empreendedora. Perfeito. Diferente de você ensinar dentro de uma escola. Então, eu acredito sim que existe uma inclinação, se a gente pode dizer assim, uma vocação, um desejo de servir. Eu acho que ele é próprio de todas as pessoas, o desejo de servir de alguma forma. Só que você tem que olhar duas coisas. Primeiro, as suas condições, a sua necessidade imediata. Porque é muito bonito a gente pensar em desejo de servir como se a gente tivesse livre, total... que não é a realidade. Uma liberdade. Não, a gente não é a realidade tem que da pensar que esmagadora. nossa primeira vocação, quando a gente fala de Brasil, é sobreviver. É sobrevivência. Então, assim, eu acho que é importante, independente da função que você ocupe para iniciar a sua jornada profissional, é importante que você entenda que o seu talento ele vai estar lá de alguma forma. Ele vai incutir aquele trabalho de alguma forma. E você pode ser mais feliz, conectando a segunda resposta, quando você faz isso de propósito. Não por propósito, mas de propósito, eu vou fazer o meu melhor, Legal isso. porque eu quero fazer melhor, e a forma de eu fazer melhor é entregar aqui o meu talento. Então, independente em que lugar eu esteja, eu acredito que as pessoas que servem de propósito e neste propósito colocam o seu talento, elas brilham e elas têm maior possibilidade e abre mais oportunidades para ela poder ir se aproximando cada vez mais de um lugar que permita ela mais espaço para ela poder trabalhar, criar. Eu vou dizer uma coisa aqui, desculpa te interromper, vocês são muito enjoados. Vocês são muito enjoados, vocês trocaram uma preposição e Mas mudou tudo. mudou tudo. Fala, Danilo, fala. Mudou tudo. Né? Trabalhar por propósito para de propósito. A gente falou em alguns episódios, eu não sei, nem lembro mais qual, aquela frase que a gente repete algumas vezes aqui nos treinamentos, né, Dailton? Você é a sua empresa, seu nome é a sua marca. Isso é algo muito impactante, porque no final das contas, nós estamos entregando o nosso melhor ali. E, sinceramente, pouco importa qual seja a carreira que você escolheu. Se você está trabalhando numa empresa, numa grande empresa da área de tecnologia ou num pequeno escritório de contabilidade. O teu lugar ali é só seu. Aquilo que você entrega é o teu melhor. Você está entregando e deve entregar o seu melhor de fato, né? E não é simplesmente porque você quer ser promovido ou receber o salário no final do mês. É porque é o certo a ser feito. Quando a gente faz o nosso melhor, entrega o nosso melhor, eu tenho a tranquilidade de que é o certo a ser feito. E eu acho que essa ideia de trabalhar de propósito, entregar de propósito, vai nesse sentido aí também, né? E interessante essa sua fala, Ricardo, porque você trouxe um elemento que, às vezes, quando a gente fala sobre essa questão do planejamento de carreira, parece que isso está sendo desprezado, que é a questão da sobrevivência. Que são aquelas, se a gente pega o velho Maslow explica muita coisa, é a garantia da existência, da sobrevivência. Quando a gente está falando de um planejamento de carreira, essa deve ser uma verificação. Inclusive, essa é a primeira delas. É a primeira verificação. Quer dizer, tudo bem, é verdade, nós vamos buscar esse de propósito,
nós vamos entender esse vocare, que é essa locução interior, esse alinhamento com essa contribuição única que eu, vivendo a minha identidade, quem eu sou, eu posso trazer, mas eu posso trazer dentro de um carro dirigindo um Uber, eu posso trazer numa sala de aula, eu posso trazer sendo quem eu sou, né? Trazendo esse meu nome, minha marca, né? Trazendo eu sendo meu próprio empreendimento, mas isso tem uma verificação, né? Uma verificação de condições, uma verificação de dignidade, uma verificação de merecimento. Como é que eu posso garantir ali minha existência e planejar passos para garantir dessa existência poder satisfazer necessidades mais complexas de relacionamento e autorrealização? Não, perfeito. E talvez, volto para o início, né? Essa questão de primeiro você escolher que jogo você quer jogar, né? Porque aí vai ter exigências diferentes. Se você vai para a carreira empreendedora, você tem um jogo que tem determinadas regras, você precisa entender. Se você vai para a carreira privada, você tem um outro jogo que tem outras determinadas regras sociais para você se movimentar, gerar valor. E cada empresa tem a sua. E cada empresa vai ter a sua. E se você estiver no jogo do setor público, são outras regras. Então, assim, independente do vocário que você quer fazer e aonde você vai mirar, escolha o seu jogo primeiro, porque às vezes quadribola não quer dizer, né? Quadribola pode ser vôlei ou pode ser futebol, né? Em um pegar na mão é falta, no outro é o que você tem que fazer. Então, você tem que entender em que posição você está, né? Nesse momento da sua vida, etc. E também que jogo você está jogando. Depois a gente vai para essa questão da felicidade, e é uma questão que me preocupa, principalmente quando a gente olha para os jovens e a gente olha para o mercado como um todo, né? Hoje, as pesquisas vão mostrando que as pessoas estão infelizes nos seus trabalhos. Está infeliz quem não está trabalhando e está infeliz quem tem trabalho. Me parece que a situação não está muito boa para ninguém, sabe? Ou está muito boa para uma minoria. Porque quem está trabalhando está reclamando, quem não está trabalhando está reclamando que não tem trabalho. E a gente tem uma cultura no Brasil de emprego, né? E não de trabalho. O que significa isso? As pessoas querem muito emprego, porque essa questão da sobrevivência está ligada muito alto. Ao emprego, e o emprego está ligado... Mas a gente não tem uma cultura de trabalho, de gerar valor. Só a forma de pensar o nosso rendimento já mostra isso, né? Quando você vai para uma cultura americana, a gente vai falar sobre make money, ou seja, eu faço o meu dinheiro. O trabalho é o meio pelo qual eu faço dinheiro. Eu faço. Quando a gente vem para uma cultura, para a nossa cultura, para o Brasil, a gente vai falar sobre eu ganho o meu salário. Ganho um salário. Eu ganho. Não, a gente não ganha salário, né? A gente produz salário de acordo com o valor que a gente entrega, com o impacto da nossa entrega. E aí eu venho de novo para o valor do trabalho, que ele precisa, eu sinto que há uma necessidade dele ser novamente ressignificado. Não o trabalho como emprego, mas o trabalho como o meio pelo qual eu me desenvolvo, o meio pelo qual eu conto a minha história, porque é através dele que eu impacto as pessoas, através do meu trabalho que eu gero valor, é através do meu trabalho que eu me desenvolvo. Quando eu não entrego o meu melhor, eu não estou fazendo, vamos dizer assim, colocar bem entre aspas, não estou fazendo mal para o outro, mas eu estou me limitando, entende? Porque não tem como você ser muito bom numa coisa que você sempre faz mal. Você consegue só ser bom no hábito de fazer bem. De ir no limite. De ir no limite. No limite sempre. Eu não consigo ser bom ou estar pronto para ser bom e gerar mais valor se eu estou habituado a entregar sempre o mínimo, percebe? Então parece que eu estou sempre esperando esse ganho de não, porque quando eu for reconhecido, então eu vou fazer mais. Você não vai, não é porque você não quer, porque você não pode, porque o fazer mais, ele é um skill que nasce da prática, não da intenção. Não importa quanto eu tenha a intenção de aprender a nadar mais rápido, se eu não entro todo dia na piscina e não verifico e não pratico, eu posso ter a intenção que for, eu não vou conseguir fazer isso. Isso acontece no ambiente de trabalho. As
pessoas acham que quando elas têm um cargo, serem reconhecidas por um cargo, elas vão estar prontas para entregar o seu melhor. Só que aí o seu melhor está limitado à sua mediocridade, que foi entregue todos os dias. E ela não consegue nem suportar aquele espaço, ela não tem merecimento. Você tá levantando muita bola pra conseguir- Não. para conseguir dar conta daquela situação. E aí a gente tem um problema que sistêmico que a gente precisa olhar como, sim, eu gostei da sua frase, que é cada um é a sua empresa e a sua marca, mas no sentido que é a sua carreira. Exatamente. Não é a carreira de ninguém, mas a empresa tem um plano de carreira. Essa carreira não é Não, sua, a gente fala sobre porque é sobre a Não, sua história, sobre a sua Exatamente. vida, é sobre o que você vai contar para os seus filhos, sobre o que você é capaz de entregar para o mundo. Não tem nada a ver com ninguém. Você pode ter um ambiente, você pode essa trilha é sua. Você pode até escolher uma trilha mais ou menos desenhada, tá tudo certo. Mas você tem que caminhar. Ô, Ícaro, Fernanda já tá ali. Fernanda, tem que marcar outro episódio aqui, gente. É coisa demais, não dá. Eu não sei nem por onde é que eu começo aqui, Danilo, e a gente já tá no tempo do fechamento do nosso primeiro bloco. Muita A coisa. gente poderia, por exemplo, pensar um pouco, olhando para aquilo que a gente tem feito aqui na escola de coach da Galícia, o quanto que o comportamento também interfere nisso, né? Quer dizer, a maneira como eu olho para o meu fracasso quando ele acontece e vai acontecer, a maneira como eu olho para o desafio, como é que eu encaro os medos que vão aparecendo, né, em tantas mudanças como essas que estão ocorrendo no mercado. Você falou bem no começo, né, que assim, a gente fala tanto das novas gerações que estão chegando nesse novo mercado, mas também tem outras gerações que estão aqui trabalhando e que conhecem um mercado com outras características, né? Então, como é que a gente, do ponto de vista, pensando na carreira e planejando a carreira no médio e no longo prazo, porque hoje em dia quem está no mercado aos 20, por conta inclusive da Previdência, vai ter que trabalhar muito mais, né, para alcançar lá a sua aposentadoria. A gente sabe que não acaba ali. Então, como é que a gente começa a olhar para essas questões de mudanças comportamentais? Como é que as minhas emoções, os meus sentimentos devem ser trabalhados para eu dar conta de enfrentar todas essas mudanças, assim? Se é que você acha que dá para ir por esse caminho também. Vamos lá. Dois pontos que a gente pode trazer nessa sua colocação. Os comportamentos, primeiro, o comportamento é a base de relacionamento com o mercado, de relacionamento com as pessoas, e é a base de relacionamento com você mesmo, é onde você consegue validar o quanto você tem domínio sobre você. Lembra, gostaria de deixar isso aqui, não é mais sobre o que, eu gostaria ou não, eu consigo, eu entrego, né, o comportamento que eu desejo. Não é essa a intenção, mas até que ponto eu consigo entregar e sustentar. Isso vai exigir, né, um processo de aprendizado. Nesse ponto, quando eu olho para o comportamento, é que eu entendo que ele é essa base. Só que ela não é uma base estática, ela é uma base dinâmica, entende? No sentido de que eu treino o meu comportamento, é um músculo quase, entende? Se a gente pensa em corpo físico, é um músculo também. O domínio sobre o seu comportamento, ele também é um músculo. Só que ele é um músculo que tem uma base anterior ainda, vamos dizer assim, onde ele busca recurso, que é o corpo emocional. E aí é onde a gente conversa com o que você colocou. Às vezes eu conseguir ou não conseguir depende da minha estrutura emocional. As emoções, né, a gente fala isso inclusive na disciplina aqui da nossa formação em coaching, é o combustível para a ação, né? Então ela é importante, ainda que invisível, ela é determinante para o meu comportamento. Ela é determinante enquanto direção, mas ela não é suficiente para a minha ação. Perfeito. Então a gente precisa entender como esse comportamento vai funcionar. E desde criança a gente está treinando isso. Existe o famoso teste do marshmallow, né, da Universidade de Harvard, que a gente viu. Né, quem não conhece, coloca aí no YouTube teste do marshmallow, né, que foi uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, em que eles colocavam doces, bem resumindo, na frente de crianças e pediam para elas resistirem à tentação. Se elas resistissem à tentação por um tempo de não pegar aquele doce imediatamente, elas
depois de certo tempo, elas ganhariam 2 doces, ou seja, elas iam ser Elas recompensadas. poderiam comer ou poderiam esperar. Poderiam Se elas comer esperarem, imediatamente ou poderiam esperar para comer depois e ter o Com dobro. recompensa, né? E esse estudo, que continua sendo atualizado e durou anos, mostrou que as crianças que conseguiram resistir, né, não a tentação, não precisa colocar tentação, mas que escolheram, né, não optaram pelo prazer não imediato para ter um ganho maior no futuro, foi quem tiveram carreiras mais bem-sucedidas, né? Foi quem tiveram mais resultados, carreiras mais sucedidas, chegaram a cargos mais altos, mostrando que esse domínio da emoção, que dá o contraste do prazer imediato para o prazer, vamos dizer assim, a longo prazo, com benefícios, mostrava a dinâmica comportamental dessa pessoa durante todo o ciclo da sua vida, durante todo o restante da sua vida. Quando a gente olha para a educação que a gente tem hoje, se a gente pode chamar, né, como ela está presente, é muito preocupante, porque, né, se a gente olha para as crianças, elas estão habituadas ao prazer imediato, cada vez mais estimuladas ao prazer com estímulos imediato. imediatos. Os pais com cada vez menos firmeza para conseguir negar o prazer imediato, porque ele não quer nem lidar com a frustração do filho chorar. Isso. Porque ele está cansado, com dor de cabeça, que ele trabalhou o dia inteiro. Então, é melhor dar logo do que eu lidar com essa situação aqui. E essa geração que foi criada nesse novo escopo educativo, pode dizer assim, dentro dessas novas crenças, desses novos valores, essas crianças chegam ao mercado de trabalho também com desejo imediato. Então, você vê hoje o jovem entrando no mercado de trabalho com 17, 20 anos, você pergunta para ele o que ele quer da vida, ele diz que ele quer ser presidente da empresa. E aí você pergunta para ele, mas você sabe o que precisa ser feito para você chegar ao cargo de presidência da empresa? Ele diz que não, só que ele quer agora, porque ele está ansioso. Né? O jovem ele já tem 17, 18, 19, 20 anos, ansioso. Já quer ser o né? CEO. Ele quer ser CEO, mas ele não quer, entende? Eu quero ser eu quero a medalha, eu quero o prêmio, eu quero o meu bônus, mas eu não quero passar pelo treinamento que me torna esse merecedor desse bônus. E essa recompensa, sem esse lastro, tem feito um desastre no mercado em todos os sentidos. Oi, Ícaro, nós estamos indo pro desfecho aqui do nosso primeiro bloco, mas não dá para... Porque tem uma expressão, né, Danilo, que a gente costuma falar muito, que é, para além do lifelong learning, é o lifelong training. Ou seja, é o treinamento continuado por toda a vida. Porque existem skills, existem habilidades que precisam dessa repetição, desse treinamento. É o que a gente costuma dizer, né? A gente tem até aqui uma produção muito interessante da nossa escola de coaching, a Galícia Educação, que é a disciplina da conquista, que mostra que um medalhista olímpico, um campeão, ele é construído da rotina silenciosa, diária, sem holofote, ali... Com muito mais fracasso. Muito mais fracasso, e repete erro, e tentativa e erro, e vai ao extremo, entrega o máximo, e é aquela melhoria que leva aquele instante de sucesso, porque é um instante de pódio. Perfeito. Todo atleta tem um instante de pódio, mas isso significou o quê? Todo um processo, né, Odair, eu vou aproveitar então esse momento para fazer um jabazinho nosso aqui. Opa! Tem aqui, você que é coach já formado e quer se especializar na área de carreira, nós temos aqui uma linha específica chamada Career Coaching. Só para lembrar, todos os nossos cursos aqui dentro da Escola de Coaching da Galícia Educação são chancelados pelo IOC, o Institute of Coaching, afiliado à Faculdade de Medicina de Harvard. Para nós é um orgulho imenso trazer toda essa bibliografia, os estudos, os dados, as últimas pesquisas feitas nessa área. Só para vocês terem uma ideia, se você também não é da área de coaching, mas precisa olhar para a parte de carreira e quer atuar nessa área, uma ideia assim por cima, tá? Empregabilidade e novo mercado é um dos módulos que nós temos dentro dessa formação. Ferramentas e valores de coaching de carreira. Planejando e orientando práticas de coaching na carreira.
Neurovendas para ideias, eu acho esse módulo maravilhoso. Neurovendas para ideias, pessoas e produtos. Então é uma formação muito sólida. Você faz lá a formação dos módulos fundamentais, que todas as nossas linhas têm. E para além desses módulos fundamentais, tem, por exemplo, de carreira, que é hoje que a gente está falando aqui. Então é uma alegria muito grande falar sobre isso e sei que o Adailton também tem um carinho especial por essa nossa formação, né, Adá? Nossa, demais. E uma forma particular, esse episódio que nós estamos fazendo aqui com meu grande amigo, muitos anos, eu acompanho sua trajetória, né? Sou testemunha do seu sucesso, do seu resultado. Estamos terminando esse primeiro bloco, mas voltaremos para um segundo bloco. Isso pode, coach. Vamos trazer isso para a prática do coach de carreira mesmo de verdade. Fique com a gente. Olá, pessoal, seja bem-vindo de volta ao nosso segundo bloco do nosso Pod Coach. Aliás, esse aqui é o bloco que a gente chama de Isso Pode, Coach, que é o bloco que a gente responde a perguntas que você manda lá pra gente, as suas dúvidas. Xingamento a gente não vai ler mesmo, mas se eventualmente você tiver alguma pergunta para fazer, especificamente sobre o tema que a gente aborda aqui, fique à vontade, para nós é um grande prazer. Em geral, a gente traz ou algum case específico, a gente aborda aqui alguma coisa que seja relevante para o tema que é abordado, mas também sempre é possível colocar respostas às perguntas que vocês fazem. Então entrem nas nossas redes, podem mandar para mim, para o Adailton, não há problema algum, e também nas redes da Galícia Educação. E aqui eu sei, né, Fernandinho, a gente tem algumas perguntas aí. Até antes de falar as perguntas, a gente, só para situar o Ícaro aqui, nós pensamos esse momento também, cara, porque a gente sabe que uma objeção que a gente tem que vender é a diferença da nossa proposta, da metodologia coach. Nós não somos os únicos que fazemos o coach como ele deve ser feito, tá? Ninguém aqui está dizendo que só nós somos os únicos. Não estamos falando isso. Mas existe uma modinha coach que desconfigurou a metodologia. Então, a gente pensou justamente nesse bloco trabalhar essa questão mais prática, né? Isso pode, coach, né? Isso pode ou não pode? Vamos conversar. Aliás, só para lembrar que todo mundo, o Ícaro Barbosa está aqui conosco, tratando sobre o assunto de carreira e planejamento de carreira, né, Ícaro? E a gente vai procurar responder as questões mais focadas nisso. O Danilo já falou, convido, curta, compartilhe nosso podcast, deixe também o seu comentário, sua dúvida poderá ser lida aqui em algum episódio futuro. Vamos lá, Fernandinha, primeira pergunta aí. Primeira pergunta que temos aqui é: se eu não faço ideia de qual carreira seguir, o que eu devo fazer? Eita, pega! Lascou-se. Sabe que lá teve aluno meu que eu lembro de aula há muito tempo para ensino médio, né? E tem aluno que acha ruim quando o pai obriga a prestar vestibular. Não, vai fazer porque eu sou aqui dono de uma empresa, você vai fazer administração. E aí achar ruim. Eu tive aluno na graduação que estava no 4º ano. Professor, não é isso que eu quero, não é isso que eu gosto. Eu falei, mas então por que você está no 4º ano? Ah, porque meu pai me obrigou a fazer administração. Eu falei, tá, mas se ele não tivesse te obrigado, o que você ia fazer? Ah, não sei, professor. Eu acho que, isso é um ponto importante. Quando você não sabe o caminho que você vai, alguém decide por você. E nesse caso, às vezes é até melhor que decida do que não fazer nada, ficar com os braços cruzados. Mas eu sei que essa não é a única resposta. Mas, Adá, como é que a gente pode aí pensar numa possibilidade de, se eu não sei para onde caminhar, o que eu devo olhar, o que eu devo levar em consideração? Olha, eu penso que tem um pouco a ver com o que a gente conversou no primeiro bloco, né? A gente tem que entender aqui uma dinâmica. Eu poderia classificar em 3 pontos, tá? Primeiro, a questão da própria existência, da subsistência, de algo que vai garantir que você tenha uma vida que lhe permita, inclusive, voos maiores futuros. Segundo ponto também é a questão das oportunidades. A gente fala muito pouco sobre isso quando fala de carreira, né? Às vezes eu fico refletindo a minha própria carreira, não querendo aqui me colocar como exemplo, porque não é essa a questão. Muitas vezes as oportunidades, né, o kairos, o agora, né, ele se apresenta
passa e eu não percebo ali, que ali tem uma oportunidade, ali tem algo que é efetivamente, mesmo que eu não saiba exatamente o que vai dar naquilo, né? Se eu disser um sim, seguir esse fluxo, eu posso compreender algo que eu não esteja compreendendo agora, já que eu não sei qual o caminho que eu tenho que ir. E o terceiro ponto, que eu acredito que aí já é mais profundo, é uma dimensão de autoconhecimento, é uma dimensão de se conhecer, de ter tempo consigo mesmo para se escutar. Aí a gente volta para a questão do vocário. Eu penso que essas três coisas traduzem bem o que a gente discutiu no primeiro módulo. O que é que você acha? Agora o professor vai acabar com a gente. Não, perfeito, perfeito. Acho que a colocação que vocês trouxeram são colocações que para mim também faz muito sentido. Ainda que, talvez o meu complemento seja ir para uma dimensão mais prática do trabalho em si, né? Porque às vezes também a gente vem com essa mentalidade do primeiro estuda, depois trabalha. A gente tem um pouco disso, né? Sim, No Brasil, verdade. não, primeiro eu faço uma faculdade, aí eu tenho uma profissão e aí depois eu ingresso no mercado de trabalho. Essa é uma dinâmica que, enfim, ainda existe, mas não é a única. E principalmente se a gente pensar em tendência, né, pensando no que você trouxe, a ideia de faculdade, como se consolidou até hoje, ela também tem sido repensada. Perfeito. E né? precisa ser. Né? Precisa ser. A gente tem aí, talvez, pode dizer, uma das maiores universidades do mundo que chama YouTube. Né? Você nunca teve a oportunidade de escutar palestras, conferências das maiores autoridades, profissionais relevantes e sérios de todas as áreas do conhecimento, gratuitamente, basta você fazer uma pesquisa no YouTube. Então, assim, e que por sinal pode ser muito mais interessante do que aquele professor que você vai assistir a aula na faculdade sem demérito nenhum ao trabalho do professor, que também é importante. Mas a forma com que a gente aprende, ela se transformou e é importante que a gente leve em consideração esse ponto. E depois, que a difícil a gente, aquele, né, a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, né? Por quê? Porque a gente não passou pelas dificuldades. Então, para mim, o primeiro ponto não é nem ficar refletindo sobre muito, eu nasci para, né, pro ar, para a água, para a terra. Não sei, vai trabalhar. Segue o né? fluxo. Arranja algo para fazer. né? Tira a bunda do sofá, né? E comece a fazer algo, principalmente no momento que a gente pode desenvolver tantas atividades profissionais sem sair de casa, porque Sim, o mercado né, digital, ele cresceu, ele é real hoje, tem plataformas para você oferecer o seu serviço de diversas formas, para todos os níveis, conectados a todos os tipos de talento. Vá fazer alguma coisa, porque aí você sai dessa coisa mais mística, sabe? Parece que excessivamente reflexiva, que você vai um descobrir, pensamento. vai ter uma iluminação, e aí você vai descobrir, primeiro, aquilo que você quer fazer agora, talvez nem seja relevante daqui a 10 anos. Perfeito. Esse é o ponto. A gente não fala nem mais de carreira, a gente está falando de carreiras, né? E a gente começou o nosso podcast falando sobre tipos de carreiras, mas é importante a gente falar sobre as múltiplas carreiras dentro de uma única vida. Há muitas pessoas que foram para a carreira pública, passaram a vida inteira lá e, enfim, no pós-carreira se viram obrigadas a empreender, a descobrir novos skills que nunca tinham pensado. Por quê? Porque não tem mais espaço no mercado de trabalho. Ou por uma pressão externa ou por uma vontade interna, a gente pode construir carreiras diferentes, e não só carreiras diferentes, em estilos diferentes, mas em funções diferentes, né? Hoje a gente também tem essa realidade, né, da pessoa que sim, ela pode ocupar uma posição, um cargo, uma função numa empresa, que seja uma função técnica, e ela tem paixão por artesanato, e ela resolve empreender e abrir a sua lojinha online para vender artesanato, porque é aquela paixão dela, e ela transforma aquilo num negócio. E ela né, desenvolve essas duas carreiras, esses dois negócios, de forma simultânea e de forma paralela. Nos Estados Unidos, quando a gente olha para a carreira como eles pensam lá, não estou dizendo que é a forma certa, mas nem melhor nem pior, é uma forma de pensar. O americano ele já é programado para ter pelo menos 3 fontes de renda.
Perfeito. né? Então, assim, significa também que, possivelmente, ele vai ter mais de uma carreira lá. Eles têm, em média, 2 a 3 carreiras E algumas durante a vida. Oi, Carol, concomitantes. desculpa te cortar. Você já tocou várias vezes aqui em elementos. A gente vai ter um episódio só para falar de comportamento financeiro. E um dos elementos, inclusive é uma linha da nossa formação aqui, né, Finance Coach, um dos elementos é justamente isso, né? E é a dimensão das fontes de renda. A dimensão... Que está totalmente ligado com essa coisa. E que da está carreira. conectada com o nosso processo de autorrealização, né? Claro que hoje a gente pensa também carreira não só como através do benefício financeiro, como era antigamente, eu escolhi isso porque isso dá mais dinheiro. E a gente percebe que a médio e curto prazo não é nem mais longo, a médio e curto prazo isso também já não dá mais certo, né? Porque não sustenta. A gente tem uma recompensa emocional, uma recompensa social, uma recompensa financeira, que integrada compõe o seu status de reconhecimento, a sua afinidade por realizar conectada àquele. E eu faço aquilo que eu gostaria de fazer. E aí eu volto para um ponto e finalizo essa fala que talvez seja essa sensação. Se eu não sei por onde começar, pensa no que te incomoda muito, que você gostaria de mudar. Pensa, olha, né, para os diversos problemas que a gente tem na sociedade, enfim, algo que você gostaria de mudar ou um sentimento que você gostaria de produzir no outro. Comece por aí, porque você vai ter o desejo, essa automotivação, seu motivo próprio para continuar, independente daquilo que você, do caminho que você quer seguir neste momento. E esqueça essa ideia de tentar achar como que você vai estar aos 60 anos, se você está começando essa carreira agora, aos 18, 60 anos, né? Outro dia eu vi que estavam validando aí os carros voadores, né? Então, assim, não esquece. Começa agora com o que você tem, onde você está, dentro das suas condições, pensa naquilo que você pode entregar de valor para a sociedade, nessa visão de trabalho como uma contribuição e peça a sua recompensa por isso, que seja justa. Ô, Fê, respondeu ou não respondeu? Eu espero, né? Espero que tenha respondido. Tem outra aí, Fê? Tem uma aqui que é algumas perguntas. A dúvida é: Eita, filho. qual é a melhor hora para procurar um emprego novo? E quando você estiver procurando, é melhor olhar para o salário ou para o que mais gosta de fazer? E aí, Dan? Eu lembrei de uma frase do Sadhguru que pergunta algo parecido com isso, né? Aí ele fala assim, olha, o inteligente busca fazer aquilo que gosta, mas o sábio faz o que é necessário. Cara, você tem que correr, né? Tem que correr. Essa pergunta aí de qual que é a melhor hora para procurar um emprego novo, isso é se você está trabalhando naquela condição, né? Se a tua carreira depende de uma corporação te contratando. Nesse caso, no mercado atual, a gente já falou sobre isso em alguns momentos, a melhor hora para procurar um emprego novo é agora. É o tempo inteiro. Se você se a sua carreira está desenhada no mercado de trabalho como um colaborador, como um funcionário, é importante você ficar atento, sem aquele esgotamento mental, sem entrar naquela pira da ansiedade o tempo inteiro. Ai, meu Deus, eu preciso comprar uma coisa nova, eu preciso um novo salário e ganhar mais e mais. Calma, não é isso que nós estamos dizendo. Mas as oportunidades estão colocadas. E as empresas também têm a necessidade de procurar outros profissionais. Se a gente for ficar esperando, como a gente falou lá atrás, né? Que a empresa desenha meu plano de carreira e eu escolho a empresa apenas pelo seguro de saúde que ela me oferece. Olha, deixa eu ver qual a empresa que tem melhor seguro de saúde. Caramba, perde absolutamente o significado da sua carreira, né? Então, a melhor hora para procurar emprego é agora. Acorda, hein? Eu trago aqui o que a gente falou sobre, o Ricardo falou muito sobre isso, da questão do trabalho, né? De agregar valor, né? Então eu faço o meu dinheiro agregando valor, né? Então essa percepção é uma percepção de que a gente já fez live sobre isso, né, Danilo? Tem inclusive live nossa no Instagram sobre isso, que é uma percepção do seguinte: o mercado de trabalho é um mercado. Então o mercado de trabalho é um mercado. Quando a gente diz você é a sua empresa, seu nome é a sua marca, quer dizer que o seu trabalho é um produto
que deve ser devidamente embalado, né? E deve ser exposto na prateleira, na praça adequada, por um preço adequado, para o público adequado. E aí lá vai a questão do marketing, né? Toda a questão do marketing que se aplica a um produto também pode e deve ser aplicado ao seu trabalho, né? Que é esse produto, entenda que produto, mercadoria ou serviço, que você está dispondo para agregar a necessidade de alguém e que por isso você vai ter uma renda de volta. E quando a gente começa a compreender essa coisa do mercado, Ícaro, e tem uma expressão, agora vai dar problema essa expressão, que eu costumo dizer, sai da senzala, para de pensar que você trabalha para um senhor, né? Eu pertenço a um senhor, eu pertenço a uma empresa que é aquele que eu trabalho lá, eu sirvo ele e ele me garante o meu sustento. Isso é uma visão, tem que mudar essa chavinha. Não, eu tenho um produto que é o meu trabalho e que ele deve estar sempre exposto na prateleira do mercado de trabalho, né? E isso significa que eu estou sempre atento a novas oportunidades, novos possíveis contratantes, diversificação, carreiras simultâneas, como você mesmo falou, né? Eu acho que essa percepção de que a gente é uma marca, né, e essa marca conversa com o mercado, mas também as empresas têm falado sobre employer branding, que é marca empregadora, né? Elas também estão preocupadas em como atrair os melhores talentos, porque uma empresa são pessoas conectadas por um propósito, produzindo valor para a sociedade. Eu acho que tanto de um lado quanto de outro, a gente está despertando para um novo momento, né? Eu volto a insistir que eu acho que o que a gente viveu até agora nos trouxe até aqui, né? Mas para o futuro que a gente quer alcançar e para o futuro que está se configurando em termos de tendência, existe uma nova visão tanto das empresas quanto do colaborador ou das pessoas físicas que fazem parte deste mercado de trabalho, em termos de ganhar maturidade sobre como essa relação de troca acontece, né? Que é diferente de uma relação de troca de um sistema escravocrata que a gente viveu durante muitos anos, e é por isso que a gente ainda tem essa mentalidade. Se você pensar em história do Brasil, né, se a gente pensa em história do Brasil, a gente passou mais de 80% de todo o nosso período de descobrimento, ainda entre aspas, para a gente não entrar nesse assunto agora, mas a gente passou mais de 80% do nosso tempo em regime escravocrata. Então, assim, a gente tem uma cultura muito forte escravocrata que ainda não foi superada, né? Por quê? Porque são comportamentos consolidados dentro dessa visão do Senhor, e eu ofereço e ele garante, então, o meu sustento. Essa visão é diferente de uma visão mais autônoma, onde eu olho e falo assim, cara, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer com a minha vida? Né? O que eu quero fazer? Que marca que eu quero deixar? Que sentimento eu quero produzir nas pessoas? Que talento que eu vou lapidar? Né? A que tipo de treino eu vou me submeter para poder entregar mais e melhor? Né? Não para receber, mas para gerar a minha obra, né? Para gerar um legado, para transformar, para contribuir com um todo e comigo também. Então, essa mudança de mentalidade, ela é uma mudança lenta. Ela não é uma mudança, não é uma virada de chave. Sim. Eu venho aqui e falo, entendi. Agora, não. Ela é uma mudança lenta, ela é um processo. E ele vai sendo distribuído de forma também diferente. Eu gosto de uma frase que diz que o futuro já chegou, mas ele está mal distribuído. Né? Então, enquanto a gente está falando, né, que, poxa, estão testando os carros voadores, etc., e, enfim, a gente está olhando o futuro, a gente tem lugares ainda que não tem saneamento básico e o pessoal não tem. Então, assim, calma, né? É muito importante a gente se localizar. Onde nós estamos? Né? Onde eu estou como indivíduo? Né? A que sociedade estou pertencendo e onde que eu estou? Que condições eu tenho? E eu acho que é só a partir dessa reflexão, da onde eu estou, qual é o meu ponto de partida, que condições eu tenho, que hoje tem um fator exponencial que é a internet ou aquilo que eu posso alcançar através da internet. Hoje eu posso assistir Mário Sérgio Cortella e o cara lá de Altamira, do Pará também, que, entende? A gente está
apesar da gente ter dimensões históricas, sociais diferentes, a gente tem um acesso comum que pode transformar. É claro que eu, com condições materiais diferentes, talvez possa usar melhor esse recurso. Mas você percebe que já há uma mudança, né, exponencial acontecendo nesse sentido. Então, meu ponto nessa dimensão toda, olhando para a nossa pergunta, eu preciso sim olhar para aspectos individuais e pessoais quando eu estou falando de carreira, mas eu tenho aspectos materiais e circunstanciais que eles contam para a minha escolha e eu não posso desprezá-los, e eu preciso estar atento ao presente, e no presente eu sou cada vez mais responsável pela minha vida, pela minha história, por aquilo que eu produzo, onde a minha empregabilidade, ela não depende mais de um diploma apenas. O diploma contribui. E pode contribuir, inclusive, negativamente. Se você tiver um diploma e não entrega nada, né, isso pode pegar muito mal. Ele vai contribuir, mas ele contribui de uma forma mais distribuída entre os resultados que eu gero, né? Ou seja, o resultado do que eu gero não depende só do que eu sei, mas daquilo que eu faço, né? Ele está também distribuído com relação às conexões que eu faço, ou seja, o meu networking. E quando a gente está falando de networking aqui, é sempre importante a gente lembrar que networking não é os amigos que eu faço. Networking de verdade é a minha capacidade de gerar valor na vida das pessoas, gerar valor para o outro. Não é ser interesseiro. Vou ficar pertinho do Danilo aqui, que o Danilo tem umas oportunidades legais. Não, é ser interessante. É o que eu posso trocar, oferecer, Gerar valor na conexão. compartilhar nessa conexão, de forma que a gente possa crescer mais rápido junto, né? Então, depende do network que eu faço e, por último, claro, depende da minha visão de mundo, aonde eu quero chegar e que conteúdo eu tenho para entregar. Maravilha. Deixa eu só fazer um negocinho aqui rapidinho. Pera aí, que você falou um negócio, porque... Calma. Ele fez uma cara. Não, mas não é. É assim, Não, vai lá. a gente fica assim, ó, esperando sempre o momento de estar pronto para se lançar no novo emprego. Eu preciso estar... Você falou isso no começo aí do nosso segundo bloco, né? A Brené Brown tem um nome para isso, é o mito da escassez. Eu nunca estou pronto para um novo emprego, eu nunca estou preparado para uma nova relação, eu nunca sou inteligente o suficiente para fazer aquele teste que eu quero fazer naquela aplicação, naquela empresa. Quanto mais a gente se deixa escravo dessa ideia, menos oportunidades a gente vai ter. Essa é uma crença muito ruim, achar que a gente nunca está pronto o suficiente para avançar mais um passo. E se eu não avanço, eu continuo naquele lugar para sempre. Isso não é bom. Aliás, ó, indicação aqui, Brené Brown, hein? Vale muito a pena. Com certeza. Fê, respondeu, produção? Respondeu. E aí? Tem aqui uma outra pergunta, ó, de um tema muito pertinente, cada vez mais sendo pautado e discutido, principalmente no LinkedIn, a gente vê muito, que é, depois dos 40, é possível começar uma nova carreira? Eu acho bom que sim, né, gente? Querendo entregar minha idade, não. Vocês que estão com mais de 40, o que vocês acham? É isso? Vai lá, Ícaro, começa essa, vai. Bom, eu até brinquei aqui com vocês já, mas assim, acho que cada vez mais é necessário, não é mais preciso, é necessário, né? Por questões óbvias. Primeiro, estimativa de vida, né? Quando a gente pensava numa carreira até 50, 60, a gente está falando de uma estimativa de vida que ali beirava 70 anos. E hoje a gente tem uma estimativa de vida muito mais avançada por todo o contexto de desenvolvimento social que a gente vem vivendo. Ou quer dizer, estaremos aos 40, aos 50, aos 60, aos 70 cada vez mais saudáveis, né? Claro que dentro de cada época a gente tem determinadas limitações físicas, etc., mas no contraponto, a gente está cada vez intelectualmente mais preparado. A gente tem mais experiência, tem mais maturidade. A gente tem mais de outros elementos que no começo, onde há vitalidade física, a gente não tinha. Então, a gente inverte um pouco essa balança e talvez a gente entregue menos vitalidade física, a gente entregue mais de outros conteúdos, Outras contribuições. A gente tem outra contribuição para fazer. E essa contribuição se torna necessária para a gente se desenvolver enquanto sociedade, entende? Então, o papel do mentor, o papel do curador, o papel do consultor,
ele vem se fortalecendo e principalmente ele está conectado sim a uma carreira, né, uma pós-carreira, pós-40, alguém que pós-50. construiu experiências, erros e acertos. Alguém que construiu. E esse ponto é importante, porque não é mais sobre aquilo que eu aprendi, mas aquilo que eu construí, essa vivência, que é esse conhecimento vivo, né, da minha experiência, que eu posso contribuir com aquilo muitas vezes que é fundamental e que falta na nova geração, vamos dizer assim. Ele tem mais agilidade, ele tem mais velocidade, ele tem mais conexão com a tecnologia, etc. Mas a gente não constrói sociedade por tecnologia, a gente constrói sociedade principalmente pelas relações humanas, pela produção de relações humanas mais saudáveis, mais justas, por visão de mundo. Então, assim, existe ali é necessário esse encontro, esse reencontro por essa questão. Depois a gente tem uma questão óbvia, que para mim, pelo menos óbvia, que a gente volta para o nosso ponto de sobrevivência, né? A gente, avançando a idade em que a gente possivelmente pode se aposentar, que é o que vem acontecendo, a gente também está aumentando a vida útil necessária de trabalho das pessoas. Então, assim, se eu vou me aposentar aos 65 ou aos 70 e eu só consigo vaga de emprego até os 45, tem um gap aqui que a gente vai ter que entender o que acontece. Vai dar problema. E já está dando problema. Não é que vai, não. Já está dando problema. Pessoas desesperadas e ainda, infelizmente, sem informação, que entra nesse ranking daquelas pessoas que trabalharam a vida inteira numa só empresa, pegaram não sua aposentadoria, mas toda a sua rescisão e vão investir num negócio completamente despreparadas, sem entender o que é investir num negócio. Isso. E às vezes empreende numa segunda carreira sem o mínimo de instrução para conseguir dar conta desse negócio. E aí a gente vive um momento bastante delicado, que é esse momento de, bom, a cada 10 empresas, 8 fecham em 2 anos, e uma boa parcela dessas 8 que estão fechando em 2 anos vem desse gap do mercado de pessoas que, bom, vendo-se desesperadas, em vida útil, com energia para trabalhar, resolvem empreender pelo conto, muitas vezes, né, o conto do mercado, que fala, não, vai ser fácil, vai ser tudo lindo, vem aqui e tal, não sei o quê, e a pessoa acaba se capotando, a coisa fica feia, fica muito feia. A gente precisa alertar cada vez mais as pessoas sobre, não sobre o risco, mas sobre a necessidade da preparação para essa segunda carreira, né? Como que ela vai se dar? Em que situação ela vai se dar? Como ela se torna mais segura? Porque sim, ela precisa sim ser cada vez mais segura quando você vai ficando mais velho, porque você já não tem tanta mobilidade para você errar. Você percebe? Porque nem criança que cai, quebra, levanta, arruma. Velhinho quando cai não é assim, né? Demora o triplo do tempo para se recuperar. E a gente aqui está falando não só de uma recuperação física, mas de uma recuperação emocional, de uma recuperação financeira, de uma recuperação social, né? Então, porque aquela pessoa no mercado, quando ela saiu, ela era sênior, ela era bem vista, etc. E ela vai para um lugar, para um terreno completamente novo. E ali tem toda uma questão psicológica que a gente precisa cuidar. Então, assim, é preciso a gente entender a necessidade, trazer a oportunidade e talvez a carreira como empreendedorismo seja a mais larga para este momento da vida, mas precisa ter consciência e ter cuidado. Isso daí daria um outro podcast, com certeza. Tem muita coisa. À medida que você vai falando, eu vou lembrando assim de uma dúzia de pessoas que eu conheço, nós conhecemos, que vivem nessa situação. E o que a gente pode dizer? Se você que fez essa pergunta ou você está nessa situação, já não só saiba que é possível, como é necessário realizar isso. É necessário realizar isso. E sabendo que é necessário, é bom já começar a planejar isso. Não seja pego de surpresa, né? Já é essencial fazer esse planejamento. Porque tem uma série de fatores, inclusive mercadológicos mesmo. Digamos que você segue uma carreira privada, por exemplo. É muito comum, em momentos difíceis, as empresas mandarem embora os maiores salários.
né? E dificilmente essas pessoas elas conseguem se recolocar no mercado com o mesmo patamar de renda que tinha. Aí volta para o que a gente conversou antes, se você tem uma fonte de renda só, se os seus ovos estão todos numa cesta, enfim. E questões mercadológicas, quando a gente fala de mercadológica, acho que esse termo fica muito técnico, mas também é um pouco de despertar para a nova realidade que a gente vive. Eu vou dar um exemplo que para mim tem sido, é um processo de vida, assim, né? Com relação à automação, chegando até ao nível operacional. Há anos atrás, eu lembro, há 5 anos atrás, saía aquelas revistas, né, Você Se É, etc., falando o futuro do trabalho, de cada X profissões que existem, no futuro próximo, daqui a 5 anos, tantas não existirão mais. E eu olhava aquilo, eu confesso que eu olhava meio desconfiado. Eu falava, mas como assim desaparece um trabalho? Era uma questão abstrata para mim, como desaparecia um trabalho. E hoje, quando eu entro no Extra, eu descobri como desaparece um trabalho. As máquinas de autoatendimento já estão lá. Eles tinham 7 caixas, agora tem 3 de autoatendimento e 2 caixas de pessoa. Ou seja, se a gente tinha 7 caixas, 5 pessoas que tinham emprego em nível operacional, que passavam, etc., já não existem mais. Outro dia eu fui para... Quando a gente sai um pouquinho de São Paulo, a gente vê essa diferença em contextos regionais, né? Eu estava no Pará, fazendo uma consultoria, e eu fui ao mercado, ainda tinha o cara que colocava as coisas na sacola. E aí veio um insight, eu falei, caramba, era assim que você ingressava no mercado de trabalho para uma boa parte da população. Você iniciava sua carreira como, né, empacotador. Como empacotador. E lá você ia para o caixa, depois ia para o estoque, depois etc. E ali tinha uma dimensão de empregabilidade. E que em São Paulo já tiraram o empacotador, agora estão tirando o caixa, está sobrando a máquina. E isso está acontecendo, e já aconteceu, está acontecendo nas grandes redes, principalmente de primeiros empregos, e quando a gente fala desses primeiros empregos, principalmente de quem não tem acesso, né? Porque a gente está falando de McDonald's, de Burger King, das redes de lanchonetes, todos já têm autoatendimento. Está desaparecendo, tem ali um emprego que desapareceu. Quando eu ia no shopping, eu era menorzinho, tinha lá cancela, e tinha um cara que pegava o seu ticket e te devolvia o seu ticket para você do estacionamento. Não existe mais essa pessoa. Ou seja, estão desaparecendo os empregos. A gente está falando de um movimento muito interessante, estão se estudando sobre o que vai acontecer quando a gente não tiver emprego para todo mundo. Porque talvez não tenha mesmo. Não exista mesmo esse emprego para todo mundo na nossa nova sociedade em que a tecnologia avança com a automação. E essa substituição, ela vem tomando uma proporção muito grande. Além das novas modalidades, que a gente não vai discutir de forma moral, etc., de tipos de emprego. Antes, cada empresa tinha a sua... A moça do café, que cuidava do café, a moça que cuidava da limpeza, e cada vez mais a gente vê modalidades de prestação de serviços compartilhados. Eu conheço pessoas no meu convívio que prestam serviço agora para aplicativos. E a empresa não contrata mais uma pessoa, ela contrata um número de horas para o escritório naquele momento em que aquela pessoa atende 3 ou 4 escritórios num mesmo dia. Ou seja, se eu tinha uma pessoa para cada escritório, agora eu tenho uma que atende 4 em quantidades diferentes. E essa é uma mentalidade que vem, não é nova, não é novo, porque isso já acontecia fora antes. Entende? Há 10 anos atrás já era assim que funcionava o mercado de trabalho, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, outros países desenvolvidos, em que o trabalho se torna trabalhorista. Então, a gente passou pelo movimento pelo mensalista, né? A gente foi para o diarista e a gente está chegando no horista. Com grandes perdas de salário em cada uma dessas etapas. Perdas de valor agregado com relação à sua recompensa em todas essas mudanças. Então, é algo sim que a gente precisa olhar e se reposicionar, porque tem coisas que não dá para lutar contra. Não adianta a gente ficar insistindo que a CLT não vai acontecer, gente. É maior do que uma decisão nacional. Esse é um processo de mudança
de sociedade global, a nível global. É uma Não, corrente, a gente está recebendo os impactos. Só que esses impactos são previsíveis até certo ponto, principalmente dependendo em que lugar você está, em termos de dimensão cultural. Então é importante a gente olhar. No mesmo tempo que a gente vai ter, né, uma mudança que vai impedir oportunidades já conhecidas, nascem também novas oportunidades e formas de trabalho através de plataformas digitais, de serviços compartilhados, etc., que a gente pode repensar. Mas isso vai exigir esforço. Tem que ser colocado na mesa, tem que ser discutido e tem que se estabelecer um planejamento em cima disso daí. Né? E vai exigir esforço. É trabalho. Não é assim, você não tem uma inspiração. Você trabalha, você Tem muito mais transpiração. Você começa desde já. Quero estar empregado depois de 40. Você começa desde já o quê? Olhar que vagas estão lá, que requisitos que são pedidos, né? Como você vai se diferenciar. Você começa desde já pensando se você está entregando o que você está entregando agora. Você está entregando o seu melhor agora, porque se você não tiver, você não tem resultado para mostrar. Não tem portfólio, né? Você não vai ter portfólio. Antes, portfólio era coisa de autônomo. Hoje é coisa de qualquer pessoa que quer empregar, que quer se empregar. Você precisa entrar lá e falar assim, tá, mas quanto que você andou fazendo aí nos últimos 5 anos? Você só entrou lá e fez o que te pediram ou você fez alguma coisa de diferente? Então, se você não estiver fazendo nada de diferente, atrelado ao seu vocário, aquela mudança que você quer produzir, né? E com a convicção que você tem que entregar cada dia melhor, você está fora. E aí você vai estar fora, na minha percepção, até por motivos justos, né? De lei de equilíbrio, né? Ou seja, O mercado de trabalho é um mercado, não é só o né? mais forte sobrevive. E é mais forte também quem treina mais. Perfeito. Então a gente precisa começar agora o nosso treino aí para poder entregar cada vez melhor. Muito bom. Vamos ter que combinar outro episódio, né? Encerramos por aqui, né? Vamos ter que combinar outro episódio, porque realmente é muita coisa. Fê, não sei se tem mais pergunta aí, mas porque não temos mais tempo. Tiver mais alguma pergunta? Tem mais uma, se quiserem, só para encerrar. Tá, vai. Eu vou, por conta e risco seu, entendeu? Que é, o que pensam sobre a mudança de país e o subemprego sendo um profissional formado no Brasil? Eita, pega. Posso começar? A gente recebe muito esse tipo de pergunta. Mas a Você gente edita, tá com hein? tempo ali. tudo bem, tudo Um bem. minuto. Primeiro ponto, se você estiver fazendo um bom trabalho no Brasil, que há espaço para bons trabalhadores, há espaço. Vocês não têm ideia do trabalho que dá fazer um bom recrutamento e seleção. Por quê? Porque tem muito espaço para quem quer trabalhar. A gente está com dificuldade de dar emprego, mas tem muito espaço para quem quer trabalhar. Então pensa nisso, porque se você fizer isso aqui, provavelmente você vai ser reconhecido. Ah, mas eu vou para lá porque eu sou formado, é o mito do formado. Eu sou formado, então eu preciso, né? É o mito, já que eu saí da faculdade, já estou formado, então eu vou sentar, né, na cadeira já da gerência, tem que começar como gerente. Não, a gente começa sempre de baixo. É claro que quanto melhor você faz, mais rápido você faz, mas a probabilidade da velocidade que você vai subir, escalar em responsabilidade, em contribuição, em remuneração, em reconhecimento vai ser maior. Mas é um mito dessa nova geração de que eu tenho que começar de cima, eu já começo como CEO, né? Então, já que ninguém quer me reconhecer como CEO, que me vejo, logo eu abro a minha startup e vou fazer... E fica numa conversa meio maluca, em que eu não aceito que eu começo de baixo e progrido de acordo com as minhas entregas, com o meu trabalho bem feito. E no último caso, se eu quero mudar de país para ter o que eu chamo de subemprego, ou seja, para ter uma atividade mais operacional, é importante, eu acho que o mais relevante não é a operação, ou seja, o que você vai fazer. O mais importante é você entender quais são as outras compensações do que você, independente do trabalho que você entrega aqui, você nunca vai ter no Brasil. E aí a gente está falando sobre, principalmente, serviços públicos. Segurança. Por mais que a gente trabalhe, seja melhor, compre um carro blindado, segurança no Brasil é uma questão Vai levar anos caos pra gente... pro público. Então, se você for para, claro, você migra de cultura, lá você vai ter isso de forma, né, embutida, por você estar lá, entende? Então, você vai ter que olhar para esses outros requisitos para você dar peso na sua balança e conseguir tomar uma decisão. E, por último, há trabalhos que não são subempregos hoje, claro, que estão mais conectados
principalmente a área da tecnologia, que é possível você sim ter um trabalho dito não subemprego fora do país hoje, desde que você tenha a disciplina e o treino e tenha comprado a briga de você falar uma segunda língua. Então, esse aí é um ponto que é importante você entender também. Às vezes, não é fazer o que eu gosto. Não, a gente sempre começa fazendo o que é necessário, o que é preciso, da melhor forma possível, até que um dia a gente possa fazer o que a gente gosta e, quem sabe, assim ser reconhecido por isso. Maravilha, maravilha. Ó o horário aqui, viu? Eu disse conta e risco seu, você tá vendo? Olha o 1 minuto dele aí, ó. Minuto. Quer acrescentar alguma coisa, Dan? Eu acho a gente precisa tomar cuidado para não cair em armadilhas, né? Em fantasias, de achar que porque é Estados Unidos, ou porque é Alemanha, ou porque é Inglaterra, que lá tudo vai ser melhor, e não é assim. A gente está cansado de ver um monte de histórias aí de imigrantes que saem do Brasil, claro, buscando uma vida melhor, e isso é muito justo, é digno fazer isso, mas acabam lidando com questões muito mais profundas do que simplesmente a dificuldade numa nova língua. Há dificuldades também culturais que são importantes, nem sempre você vai encontrar portas abertas e braços abertos também. Penso que o estado que hoje o Brasil se encontra deixa na gente muita frustração, porque a despeito de muito esforço que muito brasileiro faz, também o reconhecimento não vem. Então nós precisamos também saber que não basta só entregar o nosso melhor, porque às vezes o nosso melhor entregue também não será reconhecido por uma série de variáveis. Portanto, eu acho que uma das saídas possíveis é mesmo a ideia do empreendedorismo. Você em paralelo à sua carreira oficial, também pensar numa possibilidade de entregar o seu trabalho e seu serviço de maneira autônoma. Mas isso aí são caminhos também paralelos, né? Eu vou me eximir de comentar essa última pergunta. Acredito que as colocações que vocês trouxeram foram colocações muito pertinentes. Nós já estamos aqui com o nosso tempo estourado. Temos aí o desfecho das últimas eleições, né? E esperamos que o mercado brasileiro seja um mercado que tenha agora um deslanchar e que a gente possa usufruir nos próximos anos de boas oportunidades para pensar menos em ir para fora, né? Pensar menos em outros países. Aqui. Não há nada de errado nisso, mas nós gostamos do nosso país, com certeza. Então a gente vai caminhando aqui para o desfecho do nosso bloco, mas, Danilo, a gente sempre dá o último jabá para ser feito para o nosso convidado, né? É isso aí. Ícaro, deixa a tua rede social, teu perfil no LinkedIn. Quem quiser te contratar sua consultoria. Bom, primeiro, pessoal, muita informação que a gente trouxe hoje e gostaria de dizer o seguinte, em todos esses desafios, a gente não necessariamente precisa estar sozinho, né? Aliás, existem diversos profissionais no mercado que podem nos ajudar e, principalmente, né, tendo uma boa preparação. E se você se interessa pela área de coaching, venha se formar, venha se preparar, porque você percebeu que os desafios são cada vez maiores e cada vez mais há pessoas buscando bons profissionais com metodologia, com clareza, com ferramentas e técnicas que podem acelerar o seu sucesso. Então você pode ser esse profissional, se você quiser, se você se identificar, né? Se tiver aquele vocar, aquele chamado por ajudar essas pessoas. Galícia Educação, ela, enfim, é uma instituição que tem todo o suporte, tem tudo para te formar e te tornar um profissional destacado. E caso vocês queiram me conhecer melhor, Ícaro Barbosa com Z, ou Ícaro Victor Barbosa, vocês me encontram no meu canal do YouTube, vocês me encontram na rede social, no Instagram e também no LinkedIn. E eu fico à disposição, tanto para mentoria de negócios, para mentoria de pessoas, para que a gente possa ajudar você ou seu negócio a prosperar, a crescer de forma segura, de forma responsável, com bastante comprometimento que exige. Trabalho exige compromisso. A gente quer agradecer, então, o Ícaro. Muito obrigado, Ícaro, por estar aqui conosco nesse episódio. E você deixa aí seu comentário, curta, por favor, compartilhe esse vídeo e deixa suas perguntas aí, porque eventualmente a gente pode, num próximo episódio,
pescar suas perguntas e trazer também algumas respostas, tá bem? Muito obrigado pela sua audiência, sua presença aqui. Meu grande amigo Ícaro, obrigado pelas contribuições e até o próximo episódio. Grande abraço! Tchau!